Olá, está começando o Boletim Legislativo com as principais notícias desta segunda. E São José dos Campos ganhou destaque nacional após a descoberta de um sítio arqueológico indígena na região leste da cidade. E o que os estudos preliminares apontam é que os materiais identificados, que são utensílios de caça ou alimentação, têm mais de 400 anos. Outra boa notícia é que todos esses itens serão enviados para a Fundação Cultural Cassiano Ricardo para que possam integrar exposições e ações educativas, uma iniciativa que recebe o apoio da Câmara. O passado de São José dos Campos pode ser montado com essas peças encontradas neste terreno no bairro Jardim Mariana 1, na zona leste da cidade. O material compõe um sítio arqueológico descoberto recentemente de maneira acidental, durante o trabalho de preparação do solo para um empreendimento que será construído no local. Com a notícia, o Taiguara, que é arqueólogo, foi chamado para compor o time de profissionais que vão analisar as peças e fazer as escavações. Ele acredita que, já com as pesquisas preliminares, é possível ter uma ideia sobre qual grupo de pessoas pertence o material. Foi um assentamento indígena, né? Muito provavelmente constituído por um grupo numeroso de indivíduos, né, que permaneceram durante um longo período aqui no território, né? Muito provavelmente eles tinham um cotidiano e um modo de subsistência diretamente vinculado às características ambientais disponíveis no período, né, que eles viveram aqui, que puderam viabilizar, né, a sua ocupação aqui durante esse longo período. Os fragmentos encontrados são um tipo de cerâmica simples, que correspondem às técnicas utilizadas pelos índios tupi-guaranis há cerca de 400 anos. Mas o local pode ter abrigado também outros grupos indígenas durante o período. É muito provável e plenamente possível que os grupos que viveram aqui ao longo desse período, né, que nós acreditamos, tiveram contato com diferentes etnias, né, sendo muito possível a ressignificação e a reprodução de determinadas técnicas específicas de um determinado grupo por outros grupos pertencentes a outra etnia. O trabalho é acompanhado de perto pelo historiador Wagner Bornal, que já coordenou o grupo que trabalhou em outro sítio arqueológico da cidade em 2011. Ele ressalta a importância da preservação de materiais históricos, como estes encontrados no Jardim Mariana 1, pelas próximas gerações. Portanto, entender essa ocupação humana é respeitar os que aqui vieram e ver a importância do ambiente, que deve ser preservado para as próximas gerações. As atividades no local devem durar até o final do ano. Após essa fase, os fragmentos retirados do terreno serão enviados ao IPHAN, que vai analisar o material para fazer a validação. Na Fundação Cultural Cassiano Ricardo vai ocorrer o acondicionamento e eles vão decidir se esse material será exposto ou não. A minha vontade, a nossa vontade como um todo é que isso seja colocado ao alcance da comunidade mediante exposições permanentes ou temporárias. A ideia de expor esses fragmentos históricos também é apoiada pelos parlamentares da Câmara. Para o vereador Zé Luiz, a medida iria beneficiar principalmente os estudantes da cidade. Essas descobertas, ela pertence ao joseense, ela pertence à cidade de São José dos Campos, ao povo, ao nosso povo. Então, nada mais justo que ficar em exposição. Vai ser muito bom para a nossa população, para os alunos, para a juventude, para reconhecer um pouco mais esse passado tão bonito também de criação aqui de nossa cidade. Ainda segundo o parlamentar, a descoberta desses materiais do período pré-colonial ajuda a contar a história de São José, o que possibilita também entender melhor o presente. Isso vai trazer novas reflexões, talvez incrementar ainda mais esse passado. Isso é muito importante porque a história é assim, né? O passado ele é recontado, é reconstruído e com elementos palpáveis é muito mais interessante ainda. Para quem trabalha diretamente no sítio arqueológico, essas pequenas peças, se combinadas, podem formar um grande quebra-cabeça que vai permitir que todos tenham contato mais próximo com a história. Isso nos permite, assim, ampliar a compreensão das bases culturais que foram fundamentais para a formação da sociedade que nós temos hoje. Se nossas marcas aqui ficarão, as marcas daquele que aqui viveram
também estão presentes em cada suposto caquinho, em cada vestígio arqueológico. Cabe ao arqueólogo analisar isso, mas sobretudo levar esse conhecimento à comunidade em geral. E você está em busca de emprego aqui em São José? Se a resposta for sim, então acompanhe com a gente as oportunidades disponíveis no PAT. É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, ajudante de pedreiro, atendente de loja, auxiliar administrativo, auxiliar de bar, auxiliar de mecânico automotivo diesel, auxiliar de reposição, balconista de medicamentos, cabeleireiro, cozinheiro, encarregado de obras, estágio em ciências contábeis, farmacêutico, frentista, garçom, greidista, inspetor de risco, marceneiro, mecânico automotivo diesel, mecânico de manutenção, meio oficial de obras, mestre de obras, montador e desmontador automotivo, motorista de caminhão, operador de caixa, pedreiro, porteiro, promotor comercial, reparador automotivo, representante educacional externo, técnico de enfermagem e vendedor de peças. Ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de inspetor de aluno e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O trabalho de mapeamento do uso e ocupação do solo e também a identificação de áreas que podem sofrer desastres ambientais aqui em São José agora vai contar com o apoio de imagens de um nanosatélite totalmente produzido no país. Tecnologia que vai ajudar em muito as ações preventivas no município e contribuir com o planejamento urbano. Para a Câmara, ter o suporte do nanosatélite na cidade ainda pode refletir no desenvolvimento econômico de São José, como a gente te mostra na reportagem. O monitoramento de uso e ocupação de solo da cidade será em breve reforçado por imagens de alta resolução geradas por um nanosatélite que está sendo produzido em São José dos Campos pela Visiona Tecnologia Espacial, uma união entre a Embraer e a Telebrás. Este é o primeiro nanosatélite totalmente desenvolvido pela indústria brasileira e se destaca também pelo tamanho, semelhante a uma caixa de sapatos. É uma tecnologia de última geração, só que isso numa versão nano. Então, o que é feito, nós temos acostumados a conhecer esses satélites de grandes dimensões. A tecnologia ela é praticamente a mesma, né, o equipamento de última geração, só que isso numa versão nano, pesando 12 quilos. O lançamento do nanosatélite está previsto para acontecer no primeiro semestre de 2022. De acordo com Maiara, servidora da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, esta nova tecnologia permite fazer a cobertura de todo o território brasileiro em 20 dias, usando imagens de alta resolução. Com essas imagens, São José dos Campos poderá melhorar o mapeamento de áreas, prevenindo, por exemplo, irregularidades ambientais. Um satélite de observação da Terra, ele fornece imagens de satélite de alta resolução e a gente vai conseguir identificar algumas questões como supressão de maciços florestais, né, remanescentes florestais, movimentações de terra também é possível identificar, abertura de estradas, dependendo do tamanho daquela movimentação. Com um satélite de 3,5 metros de resolução espacial, é possível identificar também. Para o vereador Fernando Petit, presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo na Câmara, a nova tecnologia reforça o título de Cidade Tecnológica de São José. São José dos Campos já é uma cidade estruturada, mas vem uma tecnologia para ajudar na organização, né, do planejamento e também em alguns pontos que a gente vai evitar problemas ambientais. Você cresce usando a tecnologia gratuitamente e também para o bem, né, de uma cidade que vai crescer com organização e também evitando problemas ambientais. O vereador destacou também que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo pode atuar no incentivo do desenvolvimento de tecnologias semelhantes a esta, buscando parcerias e acompanhando de perto o desenvolvimento de projetos.
Gosto quando vem essas ideias, né, de inovação, de tecnologia, para que a gente possa também, quem sabe, trazer parcerias, né, colocando a tecnologia em primeiro lugar. Então também a Frente Parlamentar pode criar projetos e buscar parcerias que já existem em outras cidades para serem implantadas em São José dos Campos. Com as imagens do novo nanosatélite, o município acredita que a fiscalização do território de São José, que tem 1.100 km², será realizada de maneira eficiente, o que pode auxiliar no planejamento urbano da cidade e também no fortalecimento de políticas públicas na área. Muitas vezes a gente recebe denúncia, a gente recebe ligações e com o uso dessas imagens a gente consegue priorizar, né, as atividades e conseguir validar se aquela denúncia ou então se alguma coisa que está acontecendo no território, o que fica muito difícil de chegar até com um carro, a imagem ela permite, ela não tem essa barreira física, né? Então a gente consegue identificar isso de cima. E realmente, né, a gente espera que essa tecnologia ajude a nossa cidade, principalmente no mapeamento das áreas de risco e ocupação irregular, locais que a gente sabe, né, podem sofrer desastres. E a solidariedade e a boa vontade de moradores aqui de São José, que são exemplo quando o assunto é doação de sangue, foram destaque no plenário da Câmara. Em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, os vereadores prestaram uma homenagem para os doadores que lideram a lista do Hemocentro de São José com o maior número de doações. Um gesto simples, mas que tem um efeito enorme na vida de muita gente e, por isso, merece ser homenageado. Esse diploma de reconhecimento público tem um significado especial para Marcelo de Souza. Simboliza a homenagem feita pela Câmara Municipal às 71 doações de sangue que ele fez ao longo de 32 anos como voluntário do Hemocentro. Um gesto solidário e de amor ao próximo. Eu nunca soube quem realmente eu ajudei, mas eu sempre tive a convicção de estar podendo ajudar alguém. Eu sou abençoado, graças a Deus eu sempre tive muita saúde e quando eu tive, às vezes que eu tive a disponibilidade de poder estar ajudando, eu compareci ao banco de sangue voluntariamente para poder fazer essas doações. Além de Marcelo, mais 8 pessoas foram homenageadas. 4 são funcionários de uma rede regional de calçados, que criou na empresa uma política de incentivo à doação entre seus colaboradores de todas as unidades no Vale do Paraíba. Para a Sônia, diretora de RH da instituição, a ação é importante para conscientizar o estímulo ao voluntariado. Muitas vezes, quando você faz uma doação de sangue, você não entende talvez a importância que isso tem para aquela pessoa que está realmente necessitando, ou até mesmo para o hospital ou para qualquer outra instituição. E com certeza nós vamos continuar com esse trabalho nos próximos anos. A homenagem foi realizada no plenário da Câmara e contou com a presença dos vereadores, que defenderam a importância da doação de sangue. Os parlamentares também usaram uma camisa de incentivo às doações, com as palavras "Atitude tá no sangue". Quem ainda participou da cerimônia foi o coordenador de captação do Banco de Sangue de São José, Paulo Pontes. Ele destacou a homenagem feita pela Câmara como um importante instrumento de valorização e conscientização sobre a importância de se tornar um doador. Essa ação mostra o tamanho desse gesto. É um gesto muito relevante para a sociedade como um todo e a Câmara reconhece. A ideia é agradecer esses que já são, mas também fazer com que eles sirvam de exemplo para aqueles que ainda não são. O Hemocentro atende atualmente 39 hospitais e clínicas do Vale, realizando em média 3.500 transfusões de sangue por mês. Por ter essa alta demanda, Paulo Pontes reforça a necessidade de aumentar na população o incentivo para que novos voluntários possam procurar o banco de sangue. A gente precisa tornar isso cada vez mais comum na nossa população. No Brasil, segundo o próprio Ministério da Saúde, só 1,9% da população brasileira doa sangue. Isso está muito aquém daquilo que seria o ideal. A Organização Mundial de Saúde preconiza a importância de ser pelo menos de 3 a 5 para não haver falta. Então o Brasil ainda está muito aquém disso. Os parlamentares Dr. Elton e Dr. José Cláudio, que trabalharam na linha de frente durante a pandemia, destacaram a importância da doação para salvar vidas. Os vereadores disseram que devido à Covid-19, muitos pacientes precisaram do sangue para cirurgias e também para tratar complicações causadas pela doença. Quanto hemoderivado foi utilizado durante a pandemia?
quantas vidas puderam ser salvas e alguns inclusive nesse momento, pacientes com doenças crônicas como câncer, leucemias e que têm tido a necessidade da transfusão de sangue, tem sido tão importante isso. Então a gente pôde assistir muitos pacientes com hemorragia digestiva e até antes mesmo da pandemia, em UTI a gente atende muitos pacientes com hemorragia digestiva que sangra muito e chega lá com seu nível de hemoglobina muito baixo e uma doação e um sangue nessa hora é fundamental para repor e para salvar essa vida. Então são vocês que salvam essa vida. E lembra do Marcelo, um dos homenageados na cerimônia? Ele disse que não pretende parar de doar e faz o convite para quem ainda está em dúvida sobre a doação de sangue. Procure o Hemocentro. Afinal, quem doa sangue salva vidas. É um gesto de amor e que se você tem essa vontade, essa virtude, siga seu coração, seja doador. Você não pode doar sangue, doe outra coisa, doe seu tempo para alguém, mas doe. E agora falando de cultura, as casas do idoso aqui de São José estão com uma exposição aberta ao público em um shopping aqui da cidade que apresenta várias pinturas de pontos turísticos e locais importantes do nosso município. Ao todo são 40 obras, todas feitas por idosos que frequentam as casas do idoso. Vale a pena prestigiar esse trabalho, viu? E quem traz todos os detalhes para a gente é a Rafaele Franco. Rafaele, é com você. Olá, Lucas. Olá a todos. Eu estou aqui no Shopping Oriente para falar dessa exposição Retratando São José, que é um projeto realizado por 40 frequentadores das casas do idoso, as 4 casas do idoso que tem aqui em São José, onde eles expressam a São José que eles têm na lembrança, né? Os pontos turísticos mais famosos daqui de São José. Quem vai falar sobre a exposição é a coordenadora das casas do idoso, a Kellen Silva. Kellen já vai falando para a gente até quando vai a exposição e qual que é o horário. A exposição já está acontecendo e ela se encerra no dia 5 de dezembro, das 10 às 22 horas. E o que a pessoa vai encontrar na exposição, né? O que os idosos retrataram aí nas obras? Trata-se de uma atividade que foi realizada de uma gincana da melhor maturidade, a gincana Retratando São José. Então foram escolhidos 40 pontos turísticos e idosos que, para muitos, foi a primeira vez que eles tiveram contato com a tela, com a pintura, realizando o seu sonho. E como que surgiu essa ideia? Como nós estávamos trabalhando o tema de nossa cidade, nós achamos interessante buscar nas lembranças desses idosos o que significa São José dos Campos para eles. E qual que é a importância desses trabalhos que vocês fazem aí na Casa do Idoso? É importante porque, para além de você descobrir novos talentos, realizações de sonhos, eles fazem uma convivência, né? Eles fortalecem vínculos, têm uma qualidade de vida e eles nos dão de presente essas obras maravilhosas que a população vai poder desfrutar e conhecer um pouco do trabalho das casas do idoso. Com certeza são lindas, mas foi surpreendente. E também, no caso desse projeto, acaba sendo uma forma de valorizar a história aqui da cidade também, né? Exatamente, nós resgatamos a história desse idoso com a cidade e presenteamos aí nossa São José com essas obras incríveis. Obrigada, viu, Kelly? Local, Shopping Oriente, vou passar o endereço, na região sul, né? Fica na Rua Andorra, número 500, no Jardim América. Lembrando aí, vai até dia 5 de dezembro, que é domingo, das 10 da manhã às 10 da noite. Venham apreciar aqui. É com você, Guerra. Muito obrigado pelas informações, Rafaele. Que bonito, né? Este trabalho dos idosos. E agora vamos para a previsão do tempo para a tarde de hoje, também amanhã, terça-feira. A tarde desta segunda-feira será de sol, com as temperaturas bem elevadas. À noite pode ter chuvas isoladas devido à chegada de frente fria. A temperatura máxima fica em 34 graus e a mínima 19. Na terça-feira, o dia será de chuvas intensas durante o dia todo, mas as temperaturas continuam elevadas. A máxima deverá ser de 30 graus com a mínima 21. Bom, e chegou ao fim o nosso boletim, mas a gente se encontra amanhã, sempre com as principais notícias que envolvem a Câmara e a nossa cidade. Um ótimo começo de semana a todos e até mais!